tarde. Vamos falar agora sobre as fraturas do tornozelo em crianças e adolescentes, que são lesões importantes e que muitas vezes envolvem a física e pode ocorrer complicações se não forem conduzidas de forma adequada. Então vamos falar um pouco da epidemiologia, anatomia, a classificação, quais são os exames que são importantes, o tratamento e também um pouco sobre a fratura de Tilot, que é uma fratura um pouco diferente. O tornozelo é o segundo lugar mais comum de lesão fisária. Então, 10 a 25% das lesões fisárias elas ocorrem no tornozelo. Se considerar a fratura, ela representa 5% de todas as fraturas que acontecem na criança. É mais comum em meninos que em meninas. Existe uma fratura que, estatisticamente, é mais comum em meninas. É a fratura do capitelo. É a única fratura em criança que, estatisticamente, tem mais casos em meninas do que em meninos. Todas as outras fraturas, se cair na prova, pode colocar menino de cara. É mais comum entre os 8 e 15 anos. E a grande maioria das fraturas do tornozelo na criança é produzida por trauma indireto. Muito maior que o trauma direto. Porque a gente sabe que os ligamentos na criança, eles se inserem na região epifisária, e a física ela é bem mais fraca quando comparada com os próprios ligamentos. Então, em vez de romper um ligamento da criança, é mais comum ocorrer uma fratura fisária. Isso que eu tinha falado aqui, então, a inserção ela é na física, tem menor resistência, o ligamento tem maior resistência à tração, a física ela tem menor resistência à tração e, às vezes, pode ocorrer também o arrancamento pelo ligamento talar anterior, provocando a lesão de Tilot. Essa fratura fisária de Tilot ocorre porque a física distal do tornozelo ela tem um fechamento assimétrico. Ela começa a fechar medial e vai fechando de medial para lateral. Esse ponto onde que insere o ligamento na lateral é o último local que ocorre o fechamento. Se tem um trauma com rotação externa, esse ligamento, que é mais resistente que a própria física, pode arrancar esse fragmento e provocar essa lesão de Tilot. A classificação clássica é usada para toda a fratura fisária, mais comumente divulgada, a fratura distal terrestre, que vai 1, 2, 3 e 4, é uma classificação muito importante, porque ela, além de ter uma grande concordância entre o observador, ela também te mostra o prognóstico. A gente sabe que a lesão fisária do tipo 3 é muito mais grave que o tipo 2. Tem que chamar a atenção que a grande maioria das lesões fisárias do tipo 2 são lesões benignas, exceto fêmur distal. Tenha cuidado, lesão fisária tipo 2 do fêmur distal. É uma lesão que tem muitas complicações, que são lesões provocadas por trauma de muita alta energia. E trauma de alta energia produz lesão da física. O Luciano Dias, que é nosso amigo, junto com o Tádia, ele provocou essa classificação, baseada na classificação de Lauder-Hansen do adulto. Ele é muito interessante, que a primeira posição é a posição cupetar e a segunda direção da fratura. Então, você pode ter vários tipos de fratura, supinação e aversão, pronação, rotação externa, flexão pura. Isso é fundamental saber, porque na hora de fazer redução, você vai fazer justamente o movimento inverso àquele movimento que provocou a fratura. Geralmente, radiografias é fundamental, AP, perfil, é fundamental a radiografia em AP com 15 graus de rotação externa, que é o perfil restrito do tornozelo. Algumas vezes a necessidade de fazer radiografia com estresse. A tomografia ela é muito importante para determinar o grau de desvios articulares. A ressonância de radiografia é muito raro se usar. A sonografia, a ressonância mais ou menos quando você tem suspeito de uma lesão cartilaginosa, mas não é muito comum ocorrer na criança. O tratamento vai depender, lógico, do mecanismo, do grau de desvio e da idade da criança. Então, quanto mais velha a criança, mais lhe permite fazer uma fixação mais rígida. Se a criança é muito nova, aí ideal é fazer uma fixação que não atravesse a física com fio de Kirchner lisos. O tratamento então, é fundamental ter uma redução sensatória, evitar o dano fisário, tentar, a grande maioria das fraturas fisárias, a gente consegue fazer redução e estabilização com gesso, desde que a gente sabe qual o mecanismo que provocou essa lesão, para a gente colocar o pé na imobilização naquela posição contrária ao que colocou provocou a lesão. E o tratamento cirúrgico vai ficar para as fraturas expostas, aquelas fraturas que têm grande desvio articular, e aquelas fraturas que você reduziu, mas você tem uma grande dificuldade de manter a sua redução.
A sal terrestre tipo 1, ela ocorre em 15% das fraturas de sal terrestre tipo 1, ela pode ocorrer tanto na supinação inversão, supinação flexão plantar, supinação rotação externa e pronação rotação externa. E muitas vezes você não consegue dar esse diagnóstico precocemente, muitas vezes o diagnóstico é tardiamente com o fechamento prematuro dessa fise e, consequentemente, uma discrepância de comprimento nos meios inferiores. Nas fraturas sem desvio, o tratamento é com gesso, 4 a 6 semanas consolida. Naquelas que tem desvio, redução e estabilização com fio de Kirchner lisos e finos. Quanto menor o diâmetro do fio de Kirchner, menor a chance de você provocar lesão. E muito cuidado para que o fio de Kirchner não passe aqui nesse anel ossicondral, esse anel pericondral, porque muitas vezes o fechamento ocorre justamente por lesão desse anel pericondral, que pode levar um fechamento da parte lateral ou medial do tornozelo distal. A sal terrestre tipo 2 ela é a mais comum. Ela pode ocorrer tanto na supinação inversão, supinação flexão plantar e nos dois mecanismos de rotação externa, tanto na supinação como na pronação. Essa é uma fratura que tem que ter muito cuidado na hora de reduzir, porque muitas vezes há uma força de vácuo levando todas as estruturas de medial para lateral. O periósteo lateral pode rasgar. O periósteo medial rasga. Isso cria um efeito de vácuo e muitas vezes pode ocorrer desse periósteo ficar encarcerado aqui dentro. Então, a radiografia pós-operatória é fundamental para ver se não está tendo um alagamento da fise. Se caso a fise estiver alargada aqui, tem que abrir, retirar o periósteo e estabilizar essa fratura. Esse aqui foi feito a redução incruenta, a gente vê que a redução foi boa. Toda fratura que tem mecanismo de rotação externa é um erro muito comum, a gente pega muito criança com mecanismo de lesão, rotação externa e gesso curto. O gesso curto você não consegue controlar a rotação, então tem que ser gesso longo, o pé, se foi pronação, em supinação e rotação externa, e o joelho fletido em torno de 20 graus para você conseguir manter esse membro em rotação interna, um mecanismo contrário àquele que provocou a fratura. Esse é um caso, está vendo? A mesma fratura. A gente observa aqui na redução um alargamento fisário, bem alargado essa posição. A redução, você vê que também o eixo do tornozelo não está bom. Invariavelmente ocorre aquilo que eu falei. O efeito vácuo fez com que aquele periósteo que foi rasgar a lateral esteja aqui dentro, impedindo sua redução. E se ele ficar aqui, além de ter risco de colocar deformidade, ele pode provocar o fechamento prematuro dessa fise, levando a deformidades angulares. Então, nesse caso, tem que ser aberto, a gente abriu e fez a fixação com parafuso metafisário. As fraturas sal terrestre tipo 3 são fraturas intraarticulares. O que provoca o fechamento prematuro da fise são duas coisas: intensidade do trauma e redução não anatômica. As fraturas que têm envolvimento da fise, elas têm que ser, do tornozelo, elas têm que ser feita redução anatômica e estabilizado. Então, não estabilidade, não redução anatômica e intensidade do trauma. Isso tem que ser notado no prontuário, que muitas vezes você faz tudo certo e ocorre o fechamento prematuro da fise, porque o trauma inicial que provocou aquela lesão também lesou a cartilagem de crescimento. Nesses casos, a gente prefere fazer a fixação puramente epifisário. Algumas vezes dá sim para reduzir incrementamente, a gente sempre tenta reduzir sem abrir. Caso não consiga, faz aberta e faz a fixação. Que esse caso aqui não consigo reduzir incrementamente, abrimos e fazemos a redução e estabilização com parafuso epifisário. As tipo 5, geralmente, não consegue dar o diagnóstico inicialmente, geralmente é tardiamente quando ocorre o fechamento prematuro da fise. Uma fratura que chama atenção aqui de fora também são as fraturas triplanares. Elas ocorrem justamente por aquele fechamento de medial para lateral. É muito importante a radiografia do tornozelo. Muitas vezes você vê uma radiografia do tornozelo em AP, não vê fratura nenhuma. Ou muitas vezes você vê uma radiografia em AP e pensa que é uma epifisólise tipo 3. Mas se você fazer o perfil, vai ver que tem uma tipo 4 posterior. Aí provocando essas fraturas triplanares, que elas podem ser 1, 2, 3 ou 4 partes. Independe de quantidade de parte, a redução tem que ser anatômica. Ao contrário da grande maioria das reduções das fraturas articulares, muitas vezes começa pela articulação. Na fratura triplanar, muitas vezes você reduz primeiro a metástase. Reduzindo a metástase, você consegue levar os outros fragmentos para aquela posição. E feita a redução incluente e estabilização com parafusos. Essa aqui é uma fratura tipo 3 também, que foi feita a redução e estabilização. Uma coisa que tem que chamar a atenção é em relação à fíbula. Estabilizar ou não a fíbula? Quase nunca a necessidade de fazer fixação da fíbula.
Uma indicação de estabilização da fíbula é quando dá um encurtamento. A fíbula não pode ficar encurtada. Se ficar encurtada, com consequência, vai dar problema no tornozelo. Esse é um caso que tinha encurtamento da fíbula. A gente teve que colocar a fixação para manter a fíbula nessa posição anatômica. Então, aqui um caso de TILO, já falei anteriormente, né, aquela avulsão pelo ligamento anterolateral. É importante conhecer para diagnosticar. É uma fratura que, em um quinto dos casos, no pronto-socorro, ela passa como sendo apenas um entorse do tornozelo. Muitas vezes dá-se sim a tomografia, muitas vezes se vê uma radiografia e acha que o desvio é pequeno. Naquelas fraturas que têm um desvio maior que 2 milímetros, tem que ser sim reduzida e estabilizada. Como é uma fratura que está próxima do fechamento fisário, pode perfeitamente usar um parafuso, não tem problema nenhum essa física fechar, porque é tanto a porção medial como posterior da física já estão fechadas. Então, você quer justamente provocar o fechamento para consolidar essa fratura que ocorreu na lateral. Fixação, se for optar por fixação com fio de quiche, sempre fazer a fixação em delta, porque ali é o ponto de seção do ligamento. Se passar fio paralelo, o próprio ligamento pode fazer com que aquela fratura desvie novamente. Então, radiografias de qualidade, uma preocupação especial, criança entre 12 e 15 anos com trauma no tornozelo, sempre buscar essas fraturas transicionais, muitas vezes a necessidade de exames complementares e teve um entorse no tornozelo, inchou. Você não achou nada, não custa. Semana que vem, volta, vamos fazer um novo exame, pede um exame complementar, pede uma tomografia, não pode ficar sem o diagnóstico. Esse aqui foi um capítulo que eu escrevi num livro bem interessante sobre fratura do tornozelo em criança. Ele também tem as perguntas comentadas, aí tem todas as perguntas, tem as respostas comentadas. Para vocês que estão na formação, acho que é interessante vocês baixar e, além de apresentação dos casos clínicos, tem as perguntas e tem as respostas comentadas. Vamos pedir ajuda agora dos universitários novamente. Senhor Augusto Felipe. Trauma no futebol, tornozelo direito, dor, edema, incapacidade funcional. Essa é a radiografia. Então, a gente observa uma fratura, né, de tornozelo, provavelmente saltarés tipo 3. A idade da criança te chama atenção em alguma coisa? 13 anos, 2 meses, sexo masculino? Jaqueline. Criança de 13 anos, tem essa radiografia, essa imagem. Você pensaria em alguma fratura ou algum diagnóstico? A gente só tem essas imagens? Tem mais algum exame? Você pediria um outro exame? Eu queria uma tomografia. Você pediu aqui, a gente tem. Essa é a tomografia. Tem algum diagnóstico? Você acha que fratura é essa? Pedro, ajuda a Jaqueline, Pedro. Pedro, cadê o... Então, a gente consegue perceber a fise fechada de um lado e aberta do outro, né? Que sugeriria uma fratura por arrancamento. E qual a fratura? Qual o nome dessa fratura? TILO. Fratura de TILO. É uma fratura de TILO. Trataria... Você acha que deixar desse jeito está bom ou será que o desvio está grande? Qual o seu limite para tratar conservador e não cirúrgico? Vamos pegar, vamos ver aqui, o Pedro. Conservador ou cirúrgico, Pedro? Não, Paulo. É Paulo. O Paulo só fica em cima, Paulo. Você tem algum problema com nós aqui embaixo, Paulo? Conservador, cirúrgico, sim, e por quê? Cirúrgico. O que determina se você vai reduzir ou não é o grau de desvio. Nitidamente tem um desvio maior, intraarticular maior que 2 milímetros, então tem que ser reduzida. Pode ser reduzida incrementamente, pode, mas tem que ser estabilizada. Dr. Carlos Assunção, vai operar, como você fixa? Então, TILO, você tem que deixar muito bem estabelecido, você só aceita até 2 milímetros, ou seja,
habitualmente você faz o tratamento cirúrgico. A redução incruenta pode ser tentada, contudo, pode haver interposição. Se tem interposição, abre, reduz anatômica e fixa. A fixação, nesse caso específico, com essa idade, permite-se de parafuso. Contudo, se for possível, você passa um parafuso transfisário. Não atravessa a transepifisário. Então, na epífise distal, você passa o parafuso, fechando a articulação, para um parafuso interfrag. Doutor Amâncio, você usa a fixação epifisária ou faz a transfisária no tilô? Nesse caso aí, eu faria transfisária, como foi feito aí. Eu acho que, considerando que está fechado já o outro lado, né? Acho que a minha ideia já é de fazer o fechamento, como você comentou, você mesmo comentou isso. Um detalhe que tem sobre essa fratura é essa questão da indicação, né? Então, a história do 2 milímetros é complicada. Em raio-x ou tomográfico? Pois 2 milímetros no raio-x, como é que você vê a escala? Meio chute. Então, eu acho que essa medida é totalmente... mais teórica do que prática. Na prática, você vê que é uma fratura, como esse caso. Uma fratura que já é uma criança de 13 anos, já próxima do final do crescimento, já tem uma parte fechada ali da fise. Não vejo muito sentido da gente querer preservar. Uma criança mais nova, sem dúvida, eu faria a transepifisária. Mas, nesse caso aí, já queria fechar logo isso aí, porque eu acho que você vai ter mais estabilidade no sentido de compressão do parafuso que você coloca. E a ideia de fixação tem um pouco a ver com a energia do trauma, porque esse é um trauma de alta energia para fraturar isso. Eu gosto de ter essa fratura com uma redução perfeita. Anatômica. Não deixar essa coisa de 2 milímetros, eu não sei se é 2, se é 1,5, entendeu? Então, eu acho que se é uma fratura que você pedir um atomo, pode marcar o centro cirúrgico. Antônio Brandão, você trata conservadores de fratura ou opera todas? Tilô. E que fixação você faz? Epifisária ou transfisária? E por quê? Não, isso depende da idade do paciente. Se tiver um potencial ainda de crescimento, tem que respeitar a cartilagem de crescimento, então a gente faz a Mas se a criança tiver com 12, ela causou o tilô porque parte já está fechada. Não existe tilô em FIS, não parte fechado. Mesmo assim, você tenta fazer epifisário? Epifisário. Eu tento fazer epifisário. Epifisário. Ok. Deixa eu ver aqui. Acabou. Isso. Essa aqui vamos pular, que o tempo está curto. 30 segundos de descanso do Carlinho. Doutor Carlos, por favor. 30 segundos do vídeo institucional.